Eita, atrás de eita! Isso eu te conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. Então, voltei aqui para trazer as atualizações do BBB 23. Tamo junto, gente. Vamos falar aí dos últimos acontecimentos. Lembrando que tem prova do anjo. Amanhã tem formação de mais um paredão. Terça-feira estaremos a 3 semanas da grande final do BBB 23, tá? A dinâmica da semana precisa dessa imunidade para poder ser concluída, né? Dinâmica exige aí a ação do poder coringa. Por quê? Na formação do paredão de domingo, poder coringa imune, o anjo duplo aí imuniza uma pessoa, a líder Aline indica, a casa vota, cada um em 2 pessoas, os 2 mais votados vão ao paredão e vai ter um resta 2. Ó, outra dinâmica da Fazenda aí. Lá tem um resta 1, aqui tem um resta 2. Resta 2. O primeiro e o segundo emparedados vão cada um dar uma imunidade relâmpago. E aí, os 2 restantes estão no paredão. E aí tem a prova bate e volta, tá? Apenas a indicação da Aline não participa da bate e volta. Além disso, nessa semana, o voto é pra ficar. Depois da prova de resistência e antes do ao vivo na Globo, tivemos aí algumas coisas que precisam ser explanadas. Tivemos o Alface refletindo sobre não votar no Black agora. Essa confusão na cabeça dele ali. A Bruna com muita raiva da Domitila, querendo confrontar, se foi a Domitila que falou da profissão dela, mas mais tarde a Bruna desistiu disso, largou mão, não vai querer confrontar a Domitila não, pelo menos por hora. A Aline decidida a indicar a Domitila, inclusive assumindo que a Domitila é o alvo dela desde o princípio. Lembrando que antes da volta da Larissa, a Aline e a Domitila chegaram a se reaproximarem, né? Sarah, Marvela e César Black tentaram convencer o Alface em vão de que ele não joga sozinho, porque ele continua dizendo que joga. E aí tivemos no ao vivo Tadeu Schmidt consagrando a Aline a liderança com direito à dancinha e tudo, né? A dancinha do ragatanga, em homenagem a Ruge. Pena que a Sererê aí não rendeu absolutamente nada o programa inteiro, né, gente? Só agora ela tá se mostrando um pouquinho. Larissa ficou de fora do VIP. E a Aline teve lá só 3 pulseiras, levando a Bruna e a Amanda para o seu VIP. Então, a Aline, Bruna e a Amanda no VIP essa semana. Pós, ao vivo, a Domitila cumprimentou a Aline novamente pela vitória na prova e pelo discurso do Tadeu ali, né? No momento que consagrou a Aline líder. E ela agradeceu. Se tudo der certo para o deserto, lembrando, domingo, Domitila estará no paredão pela indicação da líder Aline. Veio aí, então, a sequência que ia desencadear uma treta nessa madrugada e uma reunião de condomínio também. O Alface voltou a dizer que ele falou para o Black que só não colocaria o Black no paredão caso o Black fosse o segundo colocado na prova e não o terceiro, certo? Ou seja, se ele, Alface, ganhasse a prova e o Black fosse o segundo, aí ele ia repensar e não ia colocar o Black no paredão, mas não foi isso que aconteceu. O Black saiu antes da Aline, a Aline ganhou a prova, e aí o Alface volta a dizer que tem o Black no seu alvo. Então, ele tenta explicar isso para o Fred Nicásio. Enquanto isso, as meninas do deserto aproveitam ali o Black na cozinha e explanam as coisas do Alface, né? Começam a falar novamente sobre o assunto do Alface ter dito que votaria em César Black. Amanda era a mais empenhada nisso, né? Mais empenhada de todas aí em colocar Black contra Alface, até em sinal de alerta, pedindo para ele tomar cuidado. Nítido que o Black ficou à vontade em falar mal do Alface ali com as meninas, tá? Ele revelou também para as moças aí do deserto a vontade de jogar sozinho e concordou com elas em relação ao Alfacinho. O Black também disse novamente que o Alface faz jogo duplo. Além disso, rolaram faíscas entre Bruna e César Black no meio dessa conversa, porque ele apontou ali que o deserto está sentindo agora na pele o que o fundo do mar já sentia, e a Bruna discordou, disse que não é bem assim não, que a situação delas agora é pior do que a do fundo do mar antes. No quarto do líder, a Amanda aproveitou para falar aí que ela gosta do Alface, ela acha ele super jogador e tal, né? Mas que as jogadas dele tá fazendo com que ele se perca no jogo. Porém, é o jogo dele e cada um faz o que convém. E aí, o Black foi confrontar o Alface e os dois acabaram tretando lá no gramado, tá? Porque após ouvir aí o que as meninas falaram, César Black
foi dizer lá pro Alface que ele é contraditório, né? Que ele entra aí em contradição quando diz que não ia votar nele e acaba mudando de ideia e tal. E aí o Alface não gosta de ser colocado contra a parede, diz que tem o direito de mudar, sim, de opinião, e que Cesar Black expôs o seu jogo. Voltou a dizer que o Black expôs o seu jogo. Os dois discutiram, teve gritaria e tudo mais. E aí o Alface joga na cara do Black que ele está sendo manipulado. Ele, Cesar Black, está sendo manipulado pelas meninas do deserto. E chama o Black de cagão, tá? E enquanto o Black disse que o Alface se passa toda hora, o Alface pediu, então, para o Black ir lá somar voto com as meninas do deserto contra ele, Alface. Na academia, Domitila conversou aí com o Alface, ouviu o desabafo dele e chegou a aconselhá-lo também, tá? E aí ele fala aí a chateação dele com o Cesar Black e explica aquela história novamente de que só não votaria no Black se ele fosse o segundo colocado na prova do líder de resistência. Domitila disse para o Alface tentar se controlar, porque esse jeito dele explosivo pode fazer, né, com que ele seja ridicularizado e invalidar ali as coisas que ele fala. E ele deixa muito claro aí também que tem repulsa por Cesar Black, que tá com muita raiva do Black, que 10 milhões de vezes aí, ele todo bonzinho, desculpa, não sei o quê. E que não é possível que o Fred Nicásio fosse ficar do lado do Black. Ele queria conversar, então, com o Fred Nicásio a respeito disso. Gente, enquanto isso, as meninas se reuniram ali, todas as mulheres da casa, no jardim, e a Larissa aproveitou para descer a lenha na Domitila e explanar novamente a história de que a Domitila falou dela, as DMs e tal, e que isso não repercutiu o quanto deveria aqui fora. Depois a Domitila se aproxima ali e elas mudam de assunto, gente. Aí o Black repassa para a Aline e para a Amanda a briga que teve lá com o Alface, e o Nicásio convoca uma reunião com a casa inteira na sala para colocar as falas aí do Alface a limpo, né? Para passar as falas do Alface a limpo. Virou uma espécie de jogo da discórdia ali, colocaram o Alface contra a parede. A Larissa tenta transformar a reunião sobre ela em um determinado momento ali, falar que o Alface lhe calou lá no outro ao vivo da formação do paredão. As meninas do deserto seguiram explanando e contando tudo que elas ouviram do Alface, né? Inclusive que o Alface perguntou se elas tinham medo da volta do Nicásio, como se ele quisesse induzi-las a votarem no Fred Nicásio, sendo sorrateiro e tudo mais. A Domitila tenta defender de certa forma, né, ou fazer a galera entender o jogo do Alface, que é esse mesmo, que ele sempre deixou isso muito claro, que inclusive deixou claro que não jogava com ela quando eles conversaram algumas semanas e tal. Bruna disse que ela e as meninas do deserto se sentiram traídas por Alface e entenderam que ele estava lá só para colher informações, mesmo dizendo que jogava sozinho, tá? A Amanda também expõe ali que parou de falar de jogo com o Alface justamente por isso, porque percebeu que ele estava querendo lhe manipular, enfim. Gente, resumidamente, a galera entrou num consenso ali, né? Teve um momento que foi mais tranquila a conversa aí, e aí eles disseram que o que mais incomoda é o fato do Alface ficar jogando em dois grupos, né? Aqui e ali. E o Alface reafirmou que joga sozinho. O povo disse que percebeu, acabou concordando. Mas ele tenta explicar aí que votar em comum é diferente de jogar em grupo, que ele não joga em grupo, bate o pé. Depois da reunião, os meninos do deserto concluíram que foram trouxas, ficaram se sentindo trouxas por ajudarem o Alface e o Cesar Black a esclarecerem as coisas deles ali, e agora vai sobrar para elas, né? O foco, ao invés de ser entre os dois, a briga entre os dois, agora pode voltar para elas, né? Pode se voltar contra elas. Lá no quarto do líder, a Amanda aproveita para criticar um momento da Bruna com o Alface no final da reunião. E aí ela simula com a Aline ali, né, perto da Aline, o momento que a Bruna abraça o Alface e diz que elas do deserto gostam dele. A Amanda disse que não gostou dessa atitude da Bruna, que olhou e ficou pensando, enquanto a Bruna dizia que elas gostam dele, que não gostam não. Enfim. Lá no quarto do líder também, a Amanda disse que caso ganhe o anjo, pretende imunizar a Larissa. Mas a Aline pensa diferente e acha que seria uma resposta, um paredão entre a Larissa e a Domitila. Até por estratégia. E aí ela pretende conversar com a Larissa e com a Bruna sobre isso, sobre a possibilidade da Amanda imunizar uma das duas, tá? Lembrando que o anjo é duplo essa semana. Depois o Alface
falou aí que a reunião foi boa, foi positiva para ele. Até porque eles na casa viram que ele não joga sujo, que esse era o maior medo dele, que todo mundo concordou que ele não joga sujo e que ele não queria ser interpretado dessa forma. A Sarah disse para ele aí que o jogo dele é complexo demais porque ele fala muito. E ele afirma para Sarah que só não volta nesse momento na casa na Sarah e talvez na Marvela. O restante tá aí disposto a votar em qualquer um, tá livre porque continua falando que joga sozinho, que não joga em grupo, tá? E que ele também não quer mais falar de jogo. A realidade é que ele agora não tem com quem falar de jogo, porque ninguém vai querer explanar o jogo para Alface e Alfacinho. E aí a galera resgatou o vídeo de apresentação lá do Alface, né? No BBB 23, onde ele realmente avisa que ia passear entre todos os grupos. E diz que pássaro que anda em linha reta é facilmente abatido, gente. Parece que até certo ponto deu certo para ele, mas agora essa estratégia fez ele virar alvo dos dois lados da casa e ter aí uma parte do público com ranço dele, com raiva dele justamente por isso. Tem gente que não aceita jogo duplo, né, gente? Resumidamente, César Black parece não estar disposto a confiar nunca mais no Alface, tá? O Nicásio também não quer mais falar de jogo com o Facinho. A Domitila diz que compreende o jogo dele e não espera nada em troca, que ele deixou isso sempre muito claro, o Alface. A Sarah uma hora defende, uma hora critica o Alface. Na cozinha, inclusive, ela reclamou dele ter explanado que o seu maior embate é a Bruna no meio da reunião ali. Até tirou isso a limpo com ele. Ele falou que não fez isso, né? Não quis o jogo da Sarah. A Marvela não quer mais ouvir as histórias aí sobre o Alface e acha que ele sim dá margem para más interpretações. As atitudes dele dão margem para que as pessoas interpretem da forma que quiserem, tá? Agora o Alface vai contar muito com a torcida dele para ele salvar do paredão. Inclusive hoje no Raio-X ele já reclamou de César Black e Fred Nicásio. Diz que o Black é um lambe-botas e fica se escorando em grupo, e que ele tá de saco cheio de Fred Nicásio, ficar interrogando as coisas, que Fred Nicásio voltou e não tá fazendo nada, tá? Enquanto que o Black também reclamou do Alface, disse que é impossível conviver com ele, jogando com ele, né, ou jogar junto, enquanto ele estiver fazendo jogo duplo. Eita, meu povo, quanta coisa! Eita, atrás de eita, tamo junto!